Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nós vamos continuar nesse vídeo discutindo questões referentes à burocracia. Regina Silvia Mioto Monteiro Pacheco, mais conhecida como Regina Pacheco, se formou em arquitetura e fez a sua pós-graduação na área de desenvolvimento urbano, com teses e dissertações que discutiam mobilidade urbana na periferia de São Paulo. Ela tornou-se professora da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no final da década de 1980 e entre 1995 e 2002 foi presidente da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, o órgão do governo federal voltado para a capacitação dos servidores públicos. Com essa nova bagagem profissional, ao voltar para a FGV, ela se engajou na criação do mestrado profissional em Gestão Pública e Políticas Públicas, que funciona desde 2008 e é onde ela dá aula hoje em dia. Tendo participado do governo FHC, é de se esperar que ela tenha sido bastante ativa nos debates que resultaram na reforma gerencialista de 1998. E os temas ligados à reforma, como agências reguladoras, setor público não estatal, além da burocracia, são temas trabalhados pela professora em artigos e livros. E um deles particularmente chama a nossa atenção. Trata-se do artigo Mensuração de Desempenho no Setor Público, os termos do debate, publicado na revista Cadernos de Gestão Pública e Cidadania em 2009. E por que esse artigo nos chama a atenção? Porque na prova do ENAD de 2022 havia a seguinte questão. A mensuração de desempenho no setor público é um tema polêmico. Para alguns autores, a mensuração de desempenho tem contribuído para a transparência de custos e resultados, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e até mesmo para a motivação dos funcionários. Segundo seus críticos, trata-se, no entanto, de uma transposição indevida de um instrumento desenvolvido para a gestão empresarial que gera graves distorções quando aplicados ao setor público. Apesar da polêmica, as experiências de mensuração de desempenho têm se expandido tanto no Brasil quanto em outros países. Diferentes governos vêm enfrentando as dificuldades introduzidas por essa nova forma de gestão, procurando aperfeiçoar metas e indicadores. Acerca da mensuração de desempenho no setor público, assinale a opção correta e aí nós temos 5 alternativas para você marcar. Pois bem, é sobre esse texto, Mensuração do Desempenho do Setor Público, os termos do debate, de Regina Pacheco, que nós vamos conversar nesse vídeo e tentaremos ver logo após a vinheta quais caminhos o ENAD desejava discutir. O trabalho aborda o polêmico tema da mensuração de desempenho de servidores públicos, um assunto que teve grande destaque nos debates sobre a reforma gerencialista promovida pelo governo 10 anos antes da publicação do artigo, a reforma de 1998. Passado mais de uma década, a polêmica ainda estava viva, como está até hoje. E a professora Regina Pacheco tentou organizar os termos do debate. E acabou, assim, nos mostrando como são grandes os obstáculos a serem superados em relação a esse tema. Primeiramente, ela aponta 2 polos opostos no debate. Um polo que acredita que a mensuração de desempenho aumenta a eficiência do setor público e outro polo que não acredita que isso é uma transposição indevida que gera mais distorção do que benefícios. Apesar disso, as experiências de mensuração do desempenho avançam no Brasil e no mundo todo. Segundo a autora, isso porque a mensuração de desempenho é fundamental para 2 inovações gerenciais muito destacadas. Primeiro, a contratualização de resultados. E no âmbito da contabilidade gerencial, o orçamento por produto. Mas, antes de falar dos problemas, a professora aponta que há 2 vertentes distintas para entender a mensuração por resultados. Ela diz que há uma vertente de premiar ou punir, com recursos financeiros, os resultados. Essa é uma vertente mais presente em países anglo-saxões, e aí ela busca como exemplo a Nova Zelândia. Busca-se muito minimizar os custos e estimular ações gerenciais nesse sentido.
Uma frase que, para ela, expressa bem essa orientação é: faça os gerentes gerenciarem, que aparece aí em inglês, né, como ela colocou no título, ou seja, é um modelo que busca pressionar pela ação dos gerentes. Já uma outra orientação, uma outra visão, busca socializar o aprendizado institucional. Trata-se do modelo nórdico, no qual a autora usa como exemplo a Suécia. Aqui, o fundamental não é minimizar os custos. O que você busca é maximizar os resultados. E, nesse caso, o lema deveria ser: deixem os gerentes gerenciarem. Ou seja, tem um entendimento de que existem entraves e obstáculos para o gerenciamento no setor público e que você deve perseguir a coordenação, o ajuste e o aprendizado institucional. Mas, independente da orientação que se segue, há problemas e polêmicas frequentes. A autora destaca 4 tipos a serem discutidos. O primeiro é o fato de se tentar adotar apenas a mensuração de desempenho, sem que haja outras reformas administrativas e gerenciais que são vinculadas a essa medida. Para que você vai medir se você não vai ter mecanismos para pressionar os gerentes a gerenciarem? Ou para que você vai medir se você não vai deixar os gerentes gerenciarem por meio de medidas que diminuam ou acabem com as amarras administrativas? Então, o que a autora diz é que apenas buscar medir desempenho não tem muito sentido, né? E pode não alcançar os resultados desejados. Bom, outro problema é o que você vai medir. Podemos medir os produtos, né? Os indicadores de eficácia. Então, na saúde, a gente pode pensar em quantas vacinas foram aplicadas, quantas visitas foram feitas. Na educação, podemos ver quantos dias letivos foram dados. Na assistência social, podemos medir quantos atendimentos a beneficiários foram realizados. Trata-se de uma forma de medir a produção dos serviços, possibilitando um melhor gerenciamento das ações, pois sabe-se bem o que se espera. O problema é que isso dá uma ênfase excessiva no curto prazo. Um problema que pode inviabilizar processos mais longos e pode levar a um produtivismo grande. Se a meta para os trabalhadores de gestão for o número de reuniões, imagina quantas reuniões poderiam ser resolvidas por um e-mail que vão ser agendadas. E os trabalhadores vão passar os dias em reuniões, ou dias letivos sem qualidade, ou em atendimento inócuos, só para atingir a meta. A gente poderia pensar, então, que não é medir o produto que importa, mas sim medir o impacto por meio de indicadores de efetividade. Pois bem, ao invés de vacinas aplicadas, vamos medir quanto que diminuiu a incidência de uma determinada doença. Porque a gente aplica a vacina para ela resultar na proteção contra uma doença. Ao invés de dias letivos, vamos medir quanto que os alunos aprenderam. Afinal, é isso que importa. Ao invés de medir quantas cestas básicas foram distribuídas, vamos medir o quanto que diminuiu a fome. Enfim, vamos medir o impacto. Mas o problema é que esses impactos não são frutos direto das ações executadas ou apenas das ações executadas. Outros fatores também influenciam esses impactos. Mas quanto que eles se influenciam? E aí, nessa altura do artigo, ela cita a Silvia Troza e o seu livro Gestão Pública por Resultados, Quando o Estado se Compromete, de 2001. Diz Troza que, nesses casos, o melhor é ser pragmático. É mais fácil medir produto, então a gente deve começar por aí, mas isso não basta. Então, aos poucos, a gente vai avançando para medir os impactos. A Regina Pacheco segue essa ideia, pois ela diz que não é necessário escolher entre 2 extremos. E isso é interessante, que ela fala. Dependendo do setor, pode ser mais adequado a medição por produto ou por impacto. E aí, no caso da saúde, ela cita o SUS, que já trabalha com remuneração por procedimento, ou seja, por produto. Mas ela também cita que na educação a gente já trabalha com o IDEB, que é um indicador de quantas crianças e adolescentes aprenderam, ou seja, é um indicador de impacto. Então, produto ou impacto tem relação também com o que você está medindo, em qual setor você está medindo. Então, já falamos da adoção única e exclusiva da medição de resultados sem nenhum tipo de articulação com outras ferramentas gerenciais. Também já falamos da dificuldade de se definir o que deve ser medido.
E tem um terceiro aspecto, que é a pressão por sanções negativas quando se adota a medição por desempenho. E aí, nesse ponto do artigo, ela exemplifica com uma palestra do ex-secretário municipal de modernização administrativa de Santo André, município do estado de São Paulo. Esse ex-secretário mencionou que enfrentou uma grande pressão para punição aos funcionários, uma vez que a meta não era cumprida. No entanto, o objetivo da política municipal adotada era o de promover o aprendizado institucional, entender como melhorar o serviço prestado e não aplicar punições em caso de dificuldades com o cumprimento das metas. Então você veja, esse é um dos problemas que mais afeta os burocratas de nível de rua. Por isso, a teoria indica que esse tipo de trabalhador geralmente é contrário a qualquer forma de mensuração de desempenho. Além dessa pressão por punições, às vezes não por culpa de um mau desempenho, a gente tem ainda a perda da autonomia, que é algo muito valorizado por essas profissões. Aqui nessa playlist, né, de gestão de pessoas, nós temos alguns vídeos explicando quem são os burocratas de rua e como a teoria estuda os seus comportamentos. Por fim, o quarto ponto. A medição de desempenho está muito relacionada com a prática de vincular parte da remuneração dos trabalhadores aos resultados, o que é razoavelmente comum no setor privado. Mas no setor público, mesmo em países onde essa mensuração avançou, não se trata de algo tão frequente quanto se pensa. Diz a autora, a associação entre mensuração de desempenho e recompensas financeiras é menos difundida do que se crê. Segundo pesquisa realizada pela OCDE, junto a seus países membros, apenas 18% relacionam orçamento a resultados. E aí ela cita Nova Zelândia, Holanda, sendo que poucos têm mecanismos formais de premiação ou punição segundo resultados. 41% não têm, e só 11% dos países sempre vinculam salário ao alcance de metas e 26% fazem tal vinculação esporadicamente. Dessa situação, então, a autora passa a elencar uma série de disfunções que Geert Burkhardt e Walter Bauck sistematizaram e chamaram de doenças no artigo Public Productivity Measurement, Disease and Cures, de 1991. O inglês está em dia, hein? São 12 diferentes doenças que os autores classificaram. Algumas são relacionadas aos desafios da definição de indicadores, outras são relacionadas com o impacto sobre os trabalhadores. Outros autores também falam de disfunções que podem surgir a partir da adoção dessa ferramenta gerencial. Entretanto, como lição aprendida, a Regina Pacheco destaca que a mensuração de desempenho sempre é bem-vinda como um instrumento gerencial e como um estímulo ao debate sobre os rumos da política pública. Isso não significa ignorar seus problemas e achar que ela é um remédio milagroso para todo e qualquer problema do setor público. A lógica da autora é que se você ter os dados pode causar um problema, você não tê-los trará problemas ainda maiores. Então essa é a conclusão dela, e com essa conclusão a gente pode voltar à nossa questão ENAD 2022. Pois bem, nós temos esse trecho dessa citação do artigo, que fala a respeito, que remete a essa discussão sobre mensuração de desempenho, e aí ele pede que você, entre 5 sentenças, assinale aquela correta. Então vamos lá. Sentença A. A mensuração de desempenho nas organizações públicas deve estar alinhada ao planejamento de curto prazo e à gestão de projetos. Então, nós já vimos, né, que o texto mesmo menciona que essa preocupação excessiva com o curto prazo é um dos problemas que podem ser causados pela mensuração de desempenho. Então, na verdade, você tem que ter uma mensuração de desempenho que permita, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, você aperfeiçoar os serviços, porque senão você passa a ter aquele produtivismo voltado para conseguir resultados sem necessariamente ter bons impactos. Sentença B. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação prejudica o avanço e a eficiência da mensuração de desempenho. E aí, veja só, uma característica importante do ENAD. A citação em cima é para você ambientar o tema que está sendo discutido. Não é para você responder necessariamente a partir dessa citação
E muito menos, evidentemente, a partir do texto como um todo, né? A gente discutiu aqui o texto, mas na hora da prova você talvez não tenha lido o texto, não vai ter essa oportunidade, e mesmo se você leu, você pode não se lembrar dele com exatidão. Então, a sentença B, a segunda frase, ela não tem necessariamente uma resposta no texto, mas temos uma resposta no bom senso. É óbvio que o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação não prejudica em nada a eficiência da mensuração do desempenho. Você pode usar essas tecnologias de uma maneira equivocada e prejudicar essa eficiência, mas não é no desenvolvimento da tecnologia que está o problema, é no uso equivocado que você faz dela. Então, a sentença B também é falsa. Terceira frase: os burocratas de nível de rua tendem a fazer parte do segmento a favor da implementação da mensuração de desempenho em seu ambiente de trabalho. Então, como eu falei, a tendência, na verdade, é que burocratas de nível de rua sejam contrários a essa mensuração de desempenho, principalmente se ela não é discutida com a base, com eles, para subir de baixo para cima, e ela é imposta de cima para baixo. Por quê? Porque, primeiro, há um controle sobre o trabalho deles, uma exigência de maior produtividade, evidentemente, mas também há uma perda de autonomia que está muitas vezes na base do trabalho dessa burocracia de nível de rua. É o professor que não pode ter autonomia para decidir o conteúdo, forma, material pedagógico, né? Sendo que exatamente essa autonomia define o trabalho do professor. Então, falso também. Quarta frase: a mensuração de desempenho deve focar nos controles formais de procedimento para garantir o alcance dos resultados. Veja que nós voltamos aqui à questão levantada por Regina Pacheco, de você ter uma formalidade muito grande, um formalismo muito grande voltado para o produto, que não vai permitir você alcançar os objetivos daquela ação. Então, você vai ter controles formais de procedimento, é aquele exemplo que eu dei de vamos contar quantas reuniões existem. Então, as pessoas fazem as reuniões, mas as reuniões não vão a lugar nenhum. Então, a gente vai ter o resultado, mas não é isso que a gente pretende quando a gente fala de mensuração por desempenho. E, por fim, a definição prévia dos resultados que devem ser alcançados e do responsável por atingi-los é um dos critérios para a boa mensuração do desempenho. Mais uma vez, voltamos àquele ponto que a gente já discutiu. É uma frase que não tem necessariamente uma correspondência com a citação que está servindo de base para esse debate, nem com o artigo, que acabamos de discuti-lo, mas é uma frase calcada inteiramente no bom senso. Realmente, você saber quais são os resultados previamente e quem são os responsáveis por ele, inclusive para eles estarem atentos, para poderem serem cobrados, para poder cobrar mais, saber o que se espera do seu resultado, é uma questão básica para você ter uma boa mensuração de desempenho. Portanto, a opção correta é a letra E. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e de todas até aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o artigo da Regina Pacheco. A minha sugestão, vocês já sabem, é ir direto na fonte e ler o artigo. Esse tema é mesmo polêmico, vocês devem avaliar se eu fiz uma leitura correta do assunto ou se eu tomei uma posição para doutrinar vocês. Mas vocês só vão poder fazer isso se vocês lerem o texto original. Eu sempre digo que ver um vídeo no YouTube não é estudar. Então vão lá, o texto está na descrição do vídeo. Um abraço a todos e todas e bons estudos.